Iniciei, meu paciente está no alto fluxo. O que é que eu monitorizo para decidir se a minha terapia de alto fluxo está tendo sucesso ou se a minha terapia de alto fluxo está falhando? Se eu devo interromper e partir ou para o AVNI ou para a intubação do meu paciente. ROX, tá? Então, hoje, o melhor preditor que a gente tem da terapia de alto fluxo é o índice ROX. Como é que eu calculo? Simples, saturação dividido pelo FO2 e divido isso pela frequência respiratória. Ou seja, só preciso de um cronômetro para contar a frequência respiratória e do monitor para me mostrar como é que está a saturação. Divido saturação pela FO2 e divido isso pela frequência respiratória. É viável, é fácil de usar, não precisa de nenhum recurso adicional. E a gente tem nesse estudo do ROCA, que é o primeiro estudo que avalia o ROX, que um ROX maior do que 4,88 com 12 horas de terapia é preditor de sucesso. Depois desse estudo, já saíram outros. Então, além desse corte de 4,88, a gente tem outros cortes que a gente vai entender. Mas primeiro, né, vamos entender aqui alguns exemplos. Pronto. Meu paciente está saturando 95, com FO2 de 30 e a frequência de 20. O ROX dele deu 15. Eu tenho um baixo risco de falha da terapia. O paciente, eu vou só desmamar mais, no caso que ele já estava com FO2 de 30, dependendo do fluxo, eu já vou mudar a terapia para uma outra, né? Aqui no outro caso, meu paciente está saturando 91, está com FO2 de 70 e com a frequência 35. Quando eu calculo o ROX, eu tenho um alto risco de falha. Então, não devo insistir nessa terapia de alto fluxo para esse paciente. É melhor que eu parta para intubação, porque ele tem um alto risco de falha. E quando eu mantenho essa terapia no paciente que tem esse ROX muito baixo, eu estou postergando a intubação. E postergar a intubação em pacientes com insuficiência respiratória hipoxêmica é extremamente grave e está associada aí a maior mortalidade, né? O outro estudo, do mesmo grupo, a gente vê aqui do ROCA também, né? Ele traz um ROX menor do que 2,85 em 2 horas, um ROX menor do que 3,47 em 6 horas e um ROX menor do que 3,85 em 12 horas, associado a insucesso. Então, se eu fiz ali em 2 horas, eu tenho uma chance de sucesso. Aí o que é que ele considera, né? Você mediu ali em 2 horas. Tá ali com a chance de sucesso. Aí você pode ajustar alguma coisa, aí tipo, eu vou aumentar mais o fluxo, e aí reavalio em 30 minutos. Se eu ver que continua piorando aquele score, é indicativo que é melhor partir para intubação, certo? Se tá, melhorou, já subi para 3 e pouco, então eu seguro e avalio em 6 horas, e assim por diante. Andirene, mas eu tenho 2 pontos de corte para 12 horas. Eu tenho esse de menor do que 3,85, indica insucesso. E eu tenho um outro de 4,88, indica sucesso. O que é que eu faço quando eu estou nessa zona cinza, né? O próprio estudo, ele fala dessa zona cinza. Então, ele diz que, depois que você mediu, se você está no meio dessa zona cinza, você pode reavaliar esse paciente em 1 hora, 2 horas, dependendo do protocolo, às vezes a gente faz em 30 minutos. Se a pontuação subiu para mais que 4,88, você considera que ele teve sucesso, então. Mas se ela continuou baixa ou menor, né, você é melhor partir para a intubação desse paciente. E alguns hospitais preferem já considerar quando deu menor do que 4,88 como falha. A gente teve já no Covid, aquele estudo que eu mostrei que teve 47% de sucesso, eles fizeram uma análise também, uma curva ROC, eles avaliaram que o ROX em 6 horas de 3,7 foi associado a sucesso de cateter de alto fluxo, tá? A gente tinha esse ponto de 3,47, de 3,7 basicamente não mudou, então basicamente a gente usa aqueles 4 pontos de corte, tá? Basicamente a nossa prática clínica hoje a gente usa aqueles mesmos, de não mudou nada não. E aí, não, Nirene, ele tá com o ROX bom, o ROX dele com 2 horas deu 3 e pouco, com 6 horas foi para 4, com 12 horas foi para 5, ele não precisou interromper. Eu mantive ele lá no alto fluxo. Como é que eu vou desmamando essa terapia? O que é que eu reduzo? Eu reduzo FO2, reduzo o fluxo? Essa é a pergunta, né, de US$ 1 milhão. A gente não tem uma evidência clara ainda, tá? Vocês vão ver que a gente tem um estudo em andamento, um trial correndo, né? Que a gente vai talvez ter respostas mais precisas. Existe meio que
algumas vertentes também. Eu tenho minhas preferências, vou mostrar que inclusive bate com esse estudo, que seria o quê? Né? Aquele mesmo estudo que a gente já falou, ele recomenda que a gente diminua a FO2 ali de hora em hora, com o objetivo de manter a saturação de 92 e 98. No meu caso, não recomendo essa meta, né? Recomendo 92 a 96 ou de 90 a 96, não mais que 96. E quando eu chego no FO2 de 40, é que eu vou diminuindo aquele fluxo, tá? Eu prefiro, na minha prática clínica, fazer isso, e primeiro na FO2, depois no fluxo. O que é que eu percebo? Geralmente os pacientes, eles precisam do fluxo, né? E é mais fácil a gente conseguir diminuir a FO2 e eles se manterem com a frequência respiratória mais baixa, eles se manterem com o padrão respiratório confortável, do que às vezes quando a gente faz o inverso, quando a gente desmama o fluxo. Às vezes a gente desmama o fluxo, aí tem que aumentar a FO2. Então, particularmente, eu prefiro esse esquema. A literatura, ela tem evidências claras de que isso seja o melhor caminho? Não. O que é que a gente tem? Deixa eu só mostrar, que tem essa recomendação da Conitec, que é diminuir a FO2 também, né? E quando a gente tem essa melhora inicial, né, de ter uma FO2 mais baixa, mas ele não coloca um ponto de corte dessa FO2, aí eu vou desmamando o fluxo de 5 em 5 litros por minuto, a cada 6 horas, sempre para manter uma frequência respiratória menor que 25, tá? Ele sugere interromper quando o fluxo estiver abaixo de 15. Aí eu vou mostrar esse estudo que está em andamento, tá? É um trial que ele está em andamento e que ele compara 3 grupos, tá? Não saiu o resultado ainda dele, tá, gente? Tá rodando esse ensaio clínico. É um estudo randomizado, um ensaio clínico randomizado, ele compara primeiro a redução do fluxo, tá? Então, a cada hora eu vou reduzindo ali 10 litros por minuto, né? E depois que eu chego ali em 20 litros por minuto é que eu começo a reduzir a FO2. O outro grupo eu vou reduzindo a FO2 até chegar em 30, e só quando eu chego em 30 de FO2 é que eu começo a reduzir o fluxo. E o terceiro grupo ele faz reduções simultâneas de fluxo e FO2, até chegar no alvo, que é esse, ó, fluxo de 20 e FO2 de 30. Quando chega no alvo, ele desmama para a oxigenoterapia. Então, assim, basicamente, né, voltando aqui, nossa meta é chegar ali em FO2 de pelo menos 40, né, para a gente poder pensar em desmamar e partir para uma outra terapia, né, para uma oxigenoterapia, e um fluxo ali de no mínimo 20, né? No caso da Conitec, ele recomenda um fluxo de pelo menos 15. Geralmente 20, em muitos protocolos hospitalares a gente faz e dá certo, tá?